Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a partir de hoje nós faremos aqui sistematicamente pronunciamentos comparando os governos anteriores aos nossos e os nossos em relação ao serviço público. Eu tenho sido aqui defensor ardoroso do fortalecimento dos órgãos que são importantes para a população. Firmo aqui, inclusive, o meu compromisso de continuar lutando pela contratação dos analistas da Previdência, dos concursados da CGU, dos concursados da AGU, dos concursados da Polícia Federal, dizer aos agentes da Polícia Federal, os amigos, que a presidenta Dilma está cumprindo, sim, o seu compromisso com os agentes. Ela mandou para essa casa, inclusive está designado como relator nosso colega Cláudio Puti, a mensagem que altera a Lei de Diretriz Orçamentária para nós permitirmos que o aumento seja concedido aos agentes. Nós tínhamos reunião do Congresso Nacional, aonde ia ser votado, senhor presidente, e o senhor é testemunha disso, e não tivemos, foi cancelado, que a presidenta Dilma não tem nada a ver com o funcionamento dessa casa, foi cancelado, infelizmente, a reunião do Congresso, e nós esperamos que seja convocada a reunião do Congresso, seja votada a alteração da LDO, para que nós possamos, aí sim, a presidenta Dilma pode até expedir uma medida provisória, mas ela não pode expedir uma medida provisória antes de alterar a LDO, porque a LDO é baliza maior para as demais legislações no que diz respeito ao aumento. Então, nós temos lutado, senhor presidente, e eu quero aqui que a população brasileira tenha conhecimento do que nós estamos praticando, do que vem sendo praticado, para que ela decida em outubro com consciência. A oposição tem feito um certo terrorismo, tem manipulado informações, tem mentido, tem se servido da grande mídia para mentir exaustivamente sobre as condições do país, e a grande mídia tem feito um desserviço ao país quando repercute as mentiras da oposição. A inflação esse mês tornou a cair, senhor presidente. Tornou a cair. Ela vem sucessivamente caindo a inflação, medido por qualquer índice. E a oposição dizia que a inflação estava descontrolada. O desemprego do Brasil é um dos menores do mundo. Nós estamos batendo recorde de desemprego. E a oposição fecha os olhos e continua criando um terrorismo. Então o Brasil está no caminho certo, está no seu melhor momento dos últimos 100 anos, tá certo? Nós estamos vivendo num momento difícil internacionalmente, a economia internacional, mesmo assim o Brasil tem conquistado espaços importantes. O crescimento do PIB brasileiro foi o terceiro maior crescimento do mundo. E a oposição quer negar fatos que são inegáveis. Contra números não há argumentos, senhor presidente. E eu quero aqui pegar a Caixa Econômica Federal como um primeiro exemplo. E eles, inclusive, mudaram o nome, prepararam para privatizar a Caixa, prepararam para privatizar o Banco do Brasil, prepararam para privatizar a Petrobras, enfraqueceu esses órgãos e nós recuperamos, fortalecemos e demos à Caixa o papel que ela tem, do maior banco social desse país. O Banco do Brasil vem recuperando também o seu espaço como banco de financiamento, inclusive na área agrícola. Petrobras tem batido recorde, tornou a bater recorde essa semana, sucessivo recorde de produção, de derivado de petróleo, de produção de petróleo bruto. A Petrobras vive um momento também grandioso, apesar dos ataques feitos sucessivamente, sem nenhum fundamento de verdade. Vamos pegar a Caixa Econômica, senhor presidente.
A Caixa Econômica, em 1º de janeiro de 2003, quando Lula tomou posse, ela tinha, senhor presidente, apenas 55.710 funcionários. Atualmente, a Caixa conta com 99.570 funcionários. Eu vou repetir, a Caixa, na época em que Lula assumiu, tinha contratado 55.710 funcionários. Hoje ela tem 99.570. A Caixa contratou nesse período, depois que Lula assumiu, 61.328 funcionários, senhor presidente. Mais do que o número de funcionários que a Caixa tinha quando Lula assumiu. Veja o sucateamento do órgão. Quanto à previsão de abertura de novo processo seletivo, a Caixa esclarece que em 2014 foram realizados 2 concursos públicos, sendo um para o cargo de técnico bancário, e nós questionávamos a Caixa sobre isso, finalizado em 19 de 5 de 2014, e outro para cargo de engenheiro e médico de trabalho, previsto para ser finalizado em 27 de 6 de 2014, portanto, nos próximos dias. Em face do recente processo seletivo, não há previsão no momento para abertura de novo edital. A Caixa Econômica, que gerencia o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, esclarece que, em decorrente do disposto da Lei 12.202 de 2010, portanto, do nosso governo, a Caixa passou apenas a ser o agente financeiro do FIES, ficando a responsabilidade para o agente operador, o Ministério da Educação, através do FNDE. Eu vou pegar outros dados aqui, senhor presidente da Caixa, relativo ao número de agências. Nós abrimos quantidade de agências inauguradas. 2003 foram inauguradas 35 agências. 2004 foram inauguradas 83 agências. 2005, 153 agências. 2006, 115 agências. 115 agências em um ano, senhor presidente. 2007, 15 agências. 2008, 47 agências. 2009, 52 agências. 2010, 195 agências. 2013, 158 agências. 2012, 545 agências. Total de agências inauguradas nos governos Lula e Dilma. 2014, 43, 2013, 482. Sabe quantas agências foram inauguradas, senhor presidente? O governo Lula e Dilma, da Caixa Econômica Federal, foram inauguradas 2.071 agências da Caixa Econômica Federal. No que tange ao PAC, que a Caixa é quem controla as operações, a Caixa realizou 8.136 operações, das quais 7.138 correspondem a 90% da seleção que já foram contratadas. O valor do investimento, 194 bilhões foram investidos pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal no PAC. Entre as operações contratadas, 75% já tiveram as obras iniciadas, sendo que 5.945 operações já possuem execução financeira com liberação de recursos que totalizam 81 bilhões liberados, senhor presidente. Entre as operações iniciadas, 44% já tiveram as obras concluídas, e o que corresponde a 2.694, representando 19,2 bilhões. Existem ainda 256 operações em fase final, que corresponde a 22,5 bilhões. Eu quero deixar registrado esse discurso aqui, peço que o senhor acolha na íntegra, que eu vou fazer outro discurso nesse período ainda, e solicito divulgação, todos os meios de comunicação da casa, inclusive na Voz do Brasil. Vou pegar outro segmento específico para comparar, que é o emprego, senhor presidente. A empregabilidade, o governo FHC, como os governos neoliberais, que quebraram a Argentina, quebraram o México, quase quebram o Brasil. Eles têm como centro, tá certo, o arroz salarial, a contenção dos investimentos, consequentemente, geradores de desemprego, quebrou a indústria argentina, quase quebra a brasileira, tá certo? O senhor Aécio Neves,
que disse que se ganhar, se não vai ganhar, que quem vai ganhar é a presidenta Dilma em primeiro turno, mas se ele ganhar seria um desastre. Primeiras medidas seria de arroxo salarial, que geraria desemprego, seria de demissão no serviço público, de proibição de concurso, tá certo? Seria essa de redução dos benefícios previdenciários, seriam essas medidas que ele disse que tomaria as medidas amargas no primeiro ano. Então, você, meu amigo, que recebe do público, você que é trabalhador, não vai querer que no primeiro ano de governo você já tenha o seu fígado sendo atingido por medidas impopulares que o próprio candidato Aécio Neves prometeu tomar. E nós vamos comparar para ver o que seria um governo neoliberal semelhante ao de Fernando Henrique Cardoso, diferente do nosso. Tá certo? Nós vamos pegar essa área de emprego, senhor presidente. Os empregos criados no governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, ambos do PT, são quase 2 vezes superiores aos postos gerados durante 15 anos nos governos Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e Sarney. Ou seja, se nós somarmos 3 governos, 15 anos, nós teremos apenas metade dos empregos gerados pelo presidente Dilma e pela presidenta Lula. Ou pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Senhoras e senhores, junto Lula e Dilma criaram mais de 19,2 milhões de postos de trabalho, contra cerca de 10,4 milhões dos outros 3 presidentes. Não sei se o senhor notou, senhor presidente Paulo Luiz Couto, as redes sociais, outro dia um navegador das redes sociais, um internauta, ele colocou um dado interessante que me chamou a atenção, e que é verdade. Se ouviu em alguma manifestação dessa alguém pedir mais emprego? Mais emprego? Não. Não se pede nas manifestações mais emprego, porque o Brasil vive quase pleno emprego. São os maiores números de geração de emprego vistos na história. Nós geramos, repito, 19,2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada contra apenas 10,4 milhões em 3 presidentes, Sarney, Fernando Henrique e Itamar Franco. Nós ainda nem acabamos nosso governo. Nos 8 anos, o governo Lula foi gerado 14,7 milhões de novas vagas. Dilma já é responsável pela criação de 4,8 milhões de vagas. Ou seja, só esses primeiros anos da presidenta Dilma corresponde a metade dos empregos que criaram durante 8 anos Fernando Henrique Cardoso, durante 5 anos Sarney, 13 anos, e durante 2 anos Itamar Franco, 15 anos. Ou seja, Dilma em 3 anos já gerou metade dos empregos que eles geraram em 15 anos. Essa é a diferença. Veja bem, senhoras e senhores, um pouco mais de 3 anos, mandato do presidente Dilma já gerou, já falei, e o desemprego do governo Dilma também se aproxima dos governos Sarney, o desempenho da presidenta Dilma também se aproxima ao do governo Sarney e Itamar. Junto eles ampliaram o mercado de trabalho em 5,3 milhões de vagas. Dados do Ministério do Trabalho, dados oficiais, apurou que entre janeiro de 2011, primeiro ano da presidenta Dilma, e março de 2014, segundo a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, que incorpora os servidores públicos e os CLTistas de 2011, 2012 e no CAGED 2013 a março de 2014, foi gerado no país 4.845.000 novos postos de trabalho. Isto representa um crescimento de 10,99 sobre o estoque de emprego constatado em dezembro de 2010. Para exemplificar um pouco mais, posso dizer que no ano de 2013, o total de emprego gerado na economia alcançou 1,11 milhões de postos de trabalho.
Não é à toa também, senhor presidente, não é só a presidenta Dilma que bate recorde na criação de emprego. A Bahia, do governador Wagner, a Bahia governada por um governador do PT, governador Jacques Wagner, recordista na criação de emprego no Brasil. É o estado que mais criou emprego. 570 mil empregos o governador Jacques Wagner criou na Bahia em menos de 8 anos de governo. Também é recorde. Então é isso que nós temos que ver. Um crescimento, no caso da presidenta Dilma, 2,8% em relação a dezembro de 2012. A expansão é atribuída ao crescimento do emprego no setor de serviços, 546 mil novos postos, no setor de comércio, 301 mil novos postos, indústria de transformação, 126 mil novos postos e construção civil, 107 mil novos postos. Apenas nos 3 meses de 2014, o país gerou 344.948 postos de trabalho, correspondente ao crescimento de 0,85, resultado superior ao ocorrido no mesmo período de 2013, que foi de 306 mil postos. Mas não é só, senhor presidente, a criação de novos empregos não significa a absorção apenas de uma parcela de mão de obra e exclusão de outra parcela. Pelo contrário, significa a incorporação no mercado de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Explico, a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio Contínuo, o PNADC, divulgado no dia 3 de junho, mostra a queda do desemprego medido pela Pesquisa Mensal de Emprego, PME. Quero saudar os companheiros do IBGE, que realiza seriamente essas pesquisas. Na comparação entre os primeiros trimestres de 2013 e 2014, a taxa caiu de 11%, de 8% para 7,1%. E o PME, 10%, de 5,6% para 5%. Ambos são do IBGE, os dados. Senhor presidente, o mundo todo vive um momento de desemprego. Os Estados Unidos tem um número de desempregados maior do que o Brasil. A Itália tem um número de desempregados maior do que o Brasil. A Espanha, né, que foi eliminada da Copa, infelizmente, tem um número de empregos 5 ou 6 vezes superior ao do Brasil. Antes de Lula, era o contrário. Eu, quando estudei economia, esses países eram citados como país de pleno emprego. E o Brasil, do desemprego absoluto. Hoje é o contrário. O Brasil tem índice menor do que todos eles. Tem índice muito mais sólido do que todos eles. Não é à toa que até os jogadores de vôlei que jogavam no exterior estão voltando para o Brasil, senhor presidente. A economia do Brasil é uma das mais dinâmicas do mundo. Basta viajar. A construção do Brasil, a construção civil, vê-se a olhos nus. Salvador, o número de prédios que tem sendo construído no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, você viaja por aí, é uma estagnação absoluta. Paris, Londres e outras capitais europeias, né, que se visita, não percebe a dinâmica econômica que o Brasil vive. Os aeroportos brasileiros são a melhor mostra do dinamismo da economia. É impressionante o número de postos de trabalho que a ampliação dos aeroportos está criando. Pega a ala nova, a ala fantástica nova do aeroporto de Brasília, que a presidenta Dilma contribuiu para que fosse feito. O número de pessoas que tem empregado ali, seja nas lojas de conveniência, seja nos restaurantes, seja nas companhias dos novos fingers da companhia, seja em outra atividade, o número de emprego que um aeroporto pode gerar, a ampliação do aeroporto. Em Salvador, aqui em Brasília, etc. São os investimentos do PAC que têm feito a geração de emprego, que tem dinamizado a economia. Repito, então os dados, senhoras e senhores, a taxa do primeiro trimestre de 2014 do PNADC foi de 7,1, acima do 6,2 apurado no quarto trimestre de 2013.
por motivos sazonais, o primeiro trimestre apresenta a maior taxa de emprego do ano, enquanto o quarto é influenciado pela produção das vendas de Natal. Daí aquela diferença que nós tivemos de 6,9% no primeiro trimestre. Senhor presidente, todos os indicadores de emprego mostram que o mercado de trabalho está aquecido desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva até a atual gestão da presidenta Dilma Rousseff. De janeiro de 2003 até abril de 2014, foram criados, repito, 19,2 milhões de empregos formais no país. Essa é a maior herança desse governo. É a geração de emprego, é a criação de oportunidades para os jovens negros, para os jovens pobres, para as meninas e meninos sair da adolescência, que tem mais possibilidade de encontrar vaga no mercado de trabalho. Eu estava verificando ontem, senhor presidente, e o senhor deve ter notado, quantos aeronautas com cara ainda de espinha, de sair da adolescência, tinha um voo que eu via ontem, todos eram novos. Antigamente você não via um aeronauta negro no Brasil. Eu fui para a Colômbia e fiquei impressionado. Quase todos os aeronautas eram negros. Eu achei admirável aquilo na Colômbia, porque refletia uma inclusão, tá certo, dos negros no mercado que tradicionalmente é reservado a branco. No Brasil, doutor Rosinha, não se via, e Bala Rocha, não se via aeronauta negro. Os aeronautas eram novos. Tá certo? Ou eram velhos, ou já eram maduros. Velhos não, maduros. Eu vejo hoje um quadro de aeronautas, todos meninos, novos, tá certo? Se miscigenando com aqueles mais experientes. Isso mostra que nós estamos absorvendo negros, tá certo? Jovens. Nós estamos absorvendo no mercado tradicionalmente de pessoas maduras, de pessoas de classes sociais mais abastadas, para pessoas, inclusive, de classes sociais menos abastadas. Isso mostra que nosso mercado, inclusive, aumentou muito o número de passageiros no Brasil, aumentou o número de voos. Nós estamos contratando pessoas com perfis mais inclusivos, inclusive em mercado que era reservado a pessoas normalmente de classe média, alta, o que mostra que nosso mercado vai muito bem, o mercado de emprego. A média de crescimento do governo Dilma, senhor presidente, é de 1,5 milhões de empregados por ano, enquanto que o governo Fernando Henrique Cardoso era uma média de 6,27. Senhor presidente, presta atenção no dado, senhor presidente. A média de criação de emprego do governo Dilma é de 1,5%. A exaucia aí, ó. Tucano, tá certo? Para ouvir. 1,5% a média de criação de emprego. A do senhor Fernando Henrique Cardoso, 627. A presidenta Dilma cria por ano mais do que o dobro do que o governo Fernando Henrique criou. Isso é dados do CAGED, dados incontestáveis. Tá certo? Essa pesquisa ainda informa que, entre aquelas empresas que contam com o PAC, 20,7%, pretende contratar trabalhadores bem acima do 2,4% apurado entre empresas que não têm contratos com o programa. O mesmo se dá no caso das consultoras, 26,9% daqueles que prevê contratação, enquanto que 11,3% das que atuam no programa esperava contratar, ou seja, mostra que os investimentos feitos pelo PAC geram mais emprego, geram mais trabalho e dinamizam mais a economia. Vou concluir, senhor presidente, pegando apenas, eu solicito ao senhor que receba na íntegra meu discurso, o publique em todos os órgãos de imprensa, inclusive na Voz do Brasil. Mas vou concluir, já os últimos parágrafos. Portanto, senhoras e senhores, diante dos dados sobre geração de empregos formados, confirma-se que o PT é o partido dos trabalhadores, é o partido que gera renda e trabalho para as classes sociais brasileiras. Comparando-se, demonstra o significado, o que significa o modo petista de governar. Creio, senhoras e senhores, que é isso
e que é por isso que alguns autores políticos não sabem como o PT gera tanto emprego, pois sequer eles têm um mínimo de compromisso social. Eles não querem a comparação e ficam assombrados com o fantasma do passado, com o fantasma e o desastre dos seus governos. De fato, não queremos a herança maldita que eles deixaram. O povo brasileiro não merece retroceder para perder as conquistas sociais que lhe propiciam a vida melhor do que era, mas ainda longe do satisfatório. Primeiro passo de um Partido dos Trabalhadores é, por um lado, incluir aqueles que sequer conseguem adentrar o mercado, daí a importância do Bolsa Família, e, por outro lado, gerar emprego e renda para a maioria da população formada por trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente, e eu quero mais uma vez parabenizar o presidente Lula e a presidente Dilma por esse extraordinário desempenho na inclusão pelo trabalho. E ontem, a presidente Dilma lançou o Pronatec 2, que vai qualificar mais 12 milhões de trabalhadores. Nós estamos incluindo e estamos qualificando para melhor incluir. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.